Bom dia, bom dia, bom dia! Peraí, gente, deixa eu botar meu microfone mais perto de mim, né? Bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, quer mandar sua história, o e-mail está passando aí na sua telinha. Bora lá para o nosso vídeo de hoje. E olha, gente, é uma história que vocês vão gostar, porque eu sei que vocês amam histórias de superação. Então, vocês vão gostar muito, muito, muito. Bom, bora lá para o nosso vído de hoje, mas nem sem antes falar para vocês deixarem aquele joinha, se inscrever no canal, compartilhar essa história com alguém que vocês acham que deva ouvir a nossa história. E quem puder contribuir, gente, com a vaquinha, estamos nos últimos dias aí. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário o link. Últimos dias para a gente fechar a vaquinha online, comprar os presentes para as crianças, para a gente fazer o Natal Solidário deste ano, que foi bem legal do ano passado, né? Deixei um pouquinho aí para vocês. E a gente vai fazer esse ano, se Deus quiser, ano que vem, por muitos anos ainda. Bom, simbora lá para a nossa história de hoje. Dani, me chamo Alice, sou divorciada e tinha um filho que faleceu aos 26 anos de idade. Seu canal me ajudou em diversas situações da minha vida. Ai, Alice, eu sinto muito pela perda do seu filho, muito mesmo, tá? Inclusive aprendi a usar a internet. Antes eu mal sabia usar o computador, só sabia mesmo ligar. E tudo que eu precisava fazer eu tinha que pedir ajuda à minha irmã, inclusive entrar no YouTube para assistir os seus vídeos. Eu ficava toda perdida quando algo dava errado para eu usar o computador. Quando a minha irmã não estava em casa, eu ficava doidinha. Então eu resolvi me matricular num curso de informática, pelo menos para aprender o básico. E é muito legal isso, sabe? Porque eu acho que na vida, quando a gente sabe o básico, pelo menos assim, de muita coisa, a gente consegue se virar em qualquer lugar, né? Bom, eu hoje consigo navegar nas redes sociais, né? E comecei a ter as redes sociais e hoje eu tenho todas. Sou apaixonada pelas coisas que a internet proporciona, principalmente a gente que é mais velha, separada e não tem muita coisa para nos distrair. Eu queria aproveitar para te dar os parabéns. As histórias são maravilhosas, são sempre interessantes. Eu não gosto muito de ficar assistindo vídeo de pornografia, pois sou meio tímida para essas coisas, então eu tenho medo da minha irmã ficar entrando no meu quarto e ver eu assistindo. Mas ela falou que já assistiu por curiosidade, falando das coisas que ela assiste na internet, né? Mas eu gosto dos vídeos que você conta sobre mulheres que superaram, depois de sofrer violência doméstica. Então, eu não cheguei a sofrer violência doméstica, mas eu tive que conviver com um marido que por muitos anos se afundou na bebida. E para tentar se esquivar dos problemas que a gente vivia, então por causa disso, por muitas vezes eu tive que conviver com um homem que não estava preparado para enfrentar a realidade que a gente vivia e que não dava o menor valor para mim e muito menos para o nosso filho. Dani, eu nasci numa família pobre, a gente não era nenhum miserável de não ter as coisas para comer dentro de casa, mas eu passei a minha infância e minha adolescência com muitas privações. Meu pai, ele sempre trabalhou na construção civil e minha mãe sempre trabalhou como faxineira em casa de família. Meu pai sempre trabalhou como ajudante de pedreiro e quando tinha serviço, ele até que conseguia tirar um dinheirinho bom. Muitas vezes ele passava até meses sem conseguir pegar nenhum tipo de trabalho. Nossa cidade era uma cidade pequena e nem sempre tinha muitas oportunidades de emprego para o meu pai. O dinheiro que a gente podia contar fixo era o dinheiro que a minha mãe ganhava nas faxinas na casa das madames que ela fazia. Muitas vezes esse dinheiro não era suficiente para pagar todas as contas da casa. Tinha vezes que a nossa luz era cortada. Já teve vezes da gente não conseguir pagar a luz por meses. E quando isso acontecia era horrível. Tínhamos que tomar água quente e dormir no calor. Era insuportável, gente. E ainda tinha mosquito na nossa casa. E muitas vezes eu mal conseguia dormir à noite. Outra coisa que eu sentia muita falta quando isso acontecia era de ficar sem assistir TV, já que a televisão, né, sempre foi algo muito legal para distrair a gente. Eu sempre gostei muito de novelas, principalmente antigamente.
Outro problema que a gente tinha com muita frequência lá dentro de casa era quando faltava dinheiro para comprar gás de cozinha. Mesmo a gente tendo fogão a lenha, não era sempre que tinha lenha disponível para cozinhar. Então, essas são as piores recordações que eu tenho quando eu era nova. Dani, eu sempre gostei muito de estudar. Apesar de todas as dificuldades que eu tinha dentro de casa, eu me sentia muito bem quando eu ia para a escola. Eu tinha uma vontade enorme de aprender as coisas da escola. Eu era muito focada em fazer as atividades que a professora passava para fazer na escola e também em casa. Eu sempre fui muito caprichosa e, por esse motivo, eu sempre fui muito elogiada pelas minhas professoras. Quando eu estava na 7ª série, aconteceu uma tragédia na minha vida. E o rumo da minha vida mudou drasticamente a partir dali. Eu terminei o ensino médio e fui morar fora da minha cidade para cursar uma faculdade. Mas depois dessa tragédia, eu infelizmente abandonei e tive que abandonar os estudos, que era a coisa que eu mais gostava de fazer na minha vida. Daí, nessa época, eu estava na 7ª série. Meu pai tinha arrumado um emprego numa empresa. Essa foi uma das únicas épocas que meu pai trabalhou de carteira assinada na vida dele, que eu me recordo. Então ele arrumou esse emprego e a minha família ficou radiante, pois quando ele trabalhava fichado, era certeza que ele ia ter o dinheiro no final do mês. A gente não ia passar pelas dificuldades que passávamos, como não ter luz e gás em casa, além de outras coisas que eventualmente faltavam na nossa casa. Só que essa alegria de ver meu pai trabalhar fichado não chegou a durar nem um ano. E o pior, essa alegria se transformou em uma grande tristeza em toda a nossa casa e também mudou todo o destino da nossa família. Assim que meu pai arrumou esse emprego, ele passava praticamente 15 dias nessa cidade. E quando ele vinha para casa, ele vinha para passar o sábado e o domingo. À noite ele voltava para essa cidade e me lembro que no final de semana que ele veio para casa, que antecedeu a tragédia, meu pai estava feliz. Ele e minha mãe compraram um pedaço de carne, linguiça, refrigerante e fizeram um churrasco em casa pra gente. Mesmo sendo uma coisa simples, nós estávamos radiantes. Sabe, a gente era feliz no simples mesmo, né? Como fala aquele meme, né? Que o pessoal faz um meme. Mas eles eram felizes no simples mesmo. O simples fato de estar com a família ali reunida, fazer esse churrasco, era de um grande valor, assim, para eles, né? Bom, ela falou que era raro fazer essas coisas na casa dela, por isso que ela ficava muito feliz. Depois do churrasco, meu pai foi para a rodoviária e embarcou no ônibus para essa cidade que estava trabalhando. Quando ele chegou na segunda-feira, por volta das 3 da tarde, seu Joaquim, que tinha uma venda próxima da nossa casa e que era o lugar que a gente sempre deixava um telefone de contato, apareceu lá em casa correndo e todo agitado, falando que tinha gente da empresa do meu pai no telefone, querendo falar com a minha mãe com urgência, que meu pai tinha sofrido um acidente na obra. Nessa hora eu estava sozinha em casa, minha mãe estava na faxina. Eu e a minha irmã mais velha tinha saído, então ela estava sozinha. Ela foi resolver alguma coisa na rua, então eu fui correndo atender o telefone. Eu tinha 14 anos nessa época. Quando atendi o telefone, o rapaz que ligou já foi falando logo que meu pai tinha sofrido um grave acidente, que ele tinha caído do 5º andar da obra e que ele tinha sido socorrido, mas não sabia se ia sobreviver. Dani, eu fiquei tão perplexa que aquela quantidade de informação, moço, que eu ia dar um jeito de avisar minha mãe, mas eu estava tão apavorada e o cara da linha, do outro lado da linha também. Eu nem perguntei para ele o nome do hospital que meu pai estava, sequer ele lembrou de me passar o nome do hospital. Bom, quando eu desliguei o telefone, eu já estava aos prantos. Seu Joaquim me perguntou o que tinha acontecido e eu contei tudo que o encarregado tinha me contado. E ele, na hora, me perguntou em qual hospital meu pai estava e eu disse que o homem não tinha falado e eu tinha esquecido de perguntar. Ele então me perguntou onde estava minha mãe e eu disse que minha mãe estava faxinando na casa da dona Márcia. Ele me perguntou se eu sabia onde era a casa, eu disse que sim, então ele chamou a esposa dele para ficar na venda e eu coloquei a minha bicicleta dentro do carro dele e fomos na casa da patroa da minha mãe, né, para chamá-la. Chegamos lá, eu comecei a gritar minha mãe e seu Joaquim começou a buzinar. A patroa da minha mãe colocou a cara para fora da janela e nessa hora ela nem me reconheceu. Perguntou o que estava acontecendo, eu disse que eu era filha da dona Carmen e que eu precisava falar com minha mãe com urgência, porque meu pai tinha sofrido um acidente.
O moço tinha avisado que achava que ele ia morrer. Só que eu, sem saber, minha mãe estava perto da janela onde estava minha patroa e ouviu minha voz. E também foi para a janela saber o que estava acontecendo. Nessa hora, seu Joaquim gritou lá de fora que meu pai tinha sofrido uma queda e que pelo que o homem tinha falado, ele ia morrer. Gente, como é que vocês dão uma notícia assim? Eu acho que eu fartava com uma notícia dessa. Dani, nessa hora, minha mãe teve uma queda de pressão e desmaiou. Claro, né? A patroa da minha mãe ficou apavorada, mandou a gente entrar e seu Joaquim pegou minha mãe no colo para levar para o carro. Bom, tivemos que levá-la no hospital. Nessa hora eu comecei a ficar desesperada, achando que minha mãe também ia morrer. Comecei a gritar para minha mãe não morrer e acordar. A patroa da minha mãe começou a ficar desesperada também. Minha mãe, aos poucos, foi retornando à consciência. E nisso que a minha mãe foi retornando à consciência, a patroa dela falou que era para todos se acalmarem, não falarem nada com a minha mãe por enquanto, e fomos no carro do seu Joaquim para cuidar dela primeiro. Bom, por sorte, o cunhado da patroa da minha mãe, ele era médico nesse hospital da nossa cidade. Então, ele estava lá, né? Ao entrar, a minha mãe teve os sinais vitais estabilizados, me pediram para entrar e contar à minha mãe o que tinha acontecido, mas que não era para eu falar nada com ela, que o rapaz da empresa disse que meu pai estava podendo morrer. Quando eu dei a notícia à minha mãe, a primeira coisa que ela perguntou é aonde meu pai estava. E eu disse que era no hospital, mas ela queria saber o nome, eu disse que eu não sei, que eu não tinha perguntado. E ela começou a ficar apavorada. A patroa, então, perguntou se ela não tinha o telefone da empresa que meu pai trabalhava, para ela ligar e saber notícias, né? E minha mãe respondeu que o número do telefone estava em casa, mas que ela não sabia ao certo onde estava, porque era um papel. Então, o cunhado da patroa da minha mãe, que era médico e estava atendendo minha mãe, perguntou qual o nome da empresa, que ele ia dar um jeito de buscar informações, mas que era para minha mãe ficar calma, porque senão as coisas iam piorar. Quase uma hora depois, esse médico voltou ao quarto que a minha mãe estava tomando soro, chamou a cunhada dele, que é a patroa da minha mãe, e alguns minutos depois eles voltaram. Ele disse que já tinha descoberto o hospital que meu pai estava internado. Minha mãe, na mesma hora, quis saber como meu pai estava e que era para ele tirar o soro, que ela ia para a rodoviária pegar um ônibus ver meu pai. O médico então respondeu que meu pai estava bem, mas que ele estava em coma induzido e que não adiantava nada minha mãe sair às pressas dali para ver meu pai, pois ele estava na UTI. Além de estar inconsciente, ele não ia poder receber visitas. Além disso tudo, ele não poderia liberar minha mãe naquele estado para enfrentar 5 horas de ônibus até a outra cidade, né? Bom, logo depois que ele falou tudo isso, a patroa da minha mãe se ofereceu para ir até minha casa pegar a minha irmã. E a minha mãe falou que era melhor ela ficar sozinha no hospital para eu não ter que dormir sozinha em casa. Mas a patroa da minha mãe, na mesma hora, disse que eu poderia dormir na casa dela, que ela ia me colocar para dormir no quarto do filho dela, que tinha recém-casado e saído de casa. Daí, quando eu cheguei na minha casa com a patroa da minha mãe para pegar minha irmã mais velha, para dormir com a minha mãe, a minha irmã não estava entendendo nada. E a patroa da minha mãe contou o que estava acontecendo. Inclusive, coisas que eu ainda nem sabia. Disse que meu pai estava em estado muito grave e que se ele sobrevivesse, talvez ele nunca mais andaria. Nessa hora eu não aguentei. Tive uma crise de choro com a minha irmã. Bom, nesse dia eu fui dormir na casa da patroa da minha mãe e eu fui super bem tratada por ela e pelo marido dela. Eu me recordo até hoje que eles compraram uma pizza, me ofereceram sorvete daqui bom, coisas que eu nunca tinha em casa. E essa foi a primeira vez que eu dormi num ar-condicionado. Daí, no outro dia cedo, a dona Carmen, que é a patroa, né, me levou no hospital com ela. E antes do médico dar alta para minha mãe, ele conversou com ela e contou toda a verdade. Ele disse para minha mãe ser forte, que o estado do meu pai era grave e que se ele sobrevivesse, provavelmente ele não andaria. Minha mãe disse que naquela noite ela iria pegar um ônibus e ir para onde meu pai estava. Mas a dona Carmen aconselhou minha mãe a esperar até outro dia, pois ela iria pagar alguém para levar minha mãe lá. Minha mãe concordou e decidiu esperar.
No outro dia cedo, um taxista da cidade passou em casa e viajou com a minha mãe para a cidade. No mesmo dia à tarde, a patroa da minha mãe passou na nossa casa, levou eu e minha irmã para fazer compras no mercado. Comprou várias coisas gostosas pra gente, coisas que a gente nunca teve em casa. Minha mãe ficou com meu pai por quase 40 dias no hospital. Gente, essa patroa dela alugou um quarto Gente, que mulher boa, né? Alugou um quarto para minha mãe numa pensão que tinha lá perto, para minha mãe descansar e tomar banho. Eu e a minha irmã, nós íamos aos finais de semana levar roupas para minha mãe e trazer as roupas sujas. Gente, essa dona Carmen, ela foi muito generosa com a gente. Nesse momento que meu pai estava internado, além dela não deixar faltar absolutamente nada lá em casa, tanto ela quanto as outras mulheres, que a minha mãe também fazia faxina, pagaram valores da faxina para minha mãe, mesmo ela não trabalhando. E eu e minha irmã somos gratas até hoje por isso. Bom, meu pai, por milagre, sobreviveu a essa queda, só que ele ficou tetraplégico. Ele ficou totalmente dependente da gente. Além disso, ele também ficou com problemas na fala e mal ele conseguia se comunicar. Ele também não tinha controle na hora de evacuar e urinar, além de ser dependente da gente para fazer as refeições dele. Por conta de todos esses problemas que meu pai enfrentou, a minha mãe decidiu que eu tinha que parar de estudar. A gente não tinha condições financeiras de colocar uma pessoa lá dentro de casa para cuidar do meu pai. A minha mãe tinha que trabalhar, porque o salário dela, junto com o benefício, que era um salário mínimo que meu pai recebia, gente, um salário mínimo, um homem que ficou tetraplégico num acidente de trabalho. É uma vergonha isso. Era a única fonte de renda lá de casa. A minha irmã mais velha, ela só faltava 1 ano e meio para terminar o ensino médio. E depois disso, ela poderia entrar numa faculdade e depois ser a única formada da família. Dani, quando a minha mãe tomou essa decisão de que tinha que parar de estudar para cuidar do meu pai, eu fiquei muito mal. Mas eu não questionei essa decisão dela, porque realmente não tinha o que fazer. Meu pai ele dependia de alguém 24 horas por dia ao lado dele. Eu cuidei do meu pai durante 6 anos, até que meu pai teve uma pneumonia e essa pneumonia se agravou. Então o pai dela pega uma pneumonia e essa pneumonia se agravou. Ele ficou 1 mês internado, eu sempre junto com ele, até que ele pegou uma infecção generalizada e acabou falecendo. Só depois disso que eu pude recomeçar a minha vida. Só não tive oportunidade de recomeçar os meus estudos naquele momento, pois eu tive que começar a trabalhar para me manter. Dani, nesses quase 7 anos que eu fiquei com meu pai, eu não me arrependo de nada, o que eu deixei de fazer. Eu não saía de casa, eu não podia ter um namorado. Então, esses anos todos que ela cuidou do pai dela, gente, ela não saía de casa, ela não podia ter namorado, ela não ia a festas. Até no final de semana que a mãe dela folgava, ela falou que ela ficava com o pai dela, porque a mãe dela já estava assim no limite dela, trabalhar, fazer tudo. Aí, né? Então assim, a mãe dela ficou muito estressada com tudo isso. Então ela acabou assumindo toda a responsabilidade pelos cuidados do pai dela. Foi ela. Vocês entenderam? Bom, a minha mãe sequer, Dani, ela dormia no quarto com meu pai. Ela foi para o meu quarto, me colocou para dormir no quarto dela com ele. Então, essas coisas deixavam o pai dela cada vez pior. Tinha vezes que minha mãe passava o dia inteiro sem entrar no quarto para ver meu pai. E quando eu colocava ele na cadeira de rodas para ele dar uma voltinha pela casa, ela dizia que já estava ocupada. Então, ela nunca me acompanhava nos passeios com ele. Ela já não tinha mais os momentos dela junto com ele. Pelo menos 2 meses depois de eu enterrar meu pai, minha mãe saiu de casa para morar com um cara que até hoje ela jura de pé junto que ela só começou a se relacionar com ele depois que o meu pai morreu. Mas, Dani, não só como eu, como toda a cidade, tem certeza que minha mãe se relacionava com esse cara bem antes do meu pai morrer, ou até mesmo antes do meu pai sofrer o acidente. Bom, depois que meu pai morreu, eu fiquei morando sozinha na casa. Minha irmã estava morando no alojamento da universidade que ela estudava em outra cidade. Eu não tinha fonte de renda nenhuma para me manter. Então eu comecei a trabalhar na casa de uma dessas famílias que a minha mãe trabalhava.
e que ajudou a gente na época do acidente do meu pai. Essa mulher teve uma filha e eu comecei a trabalhar de babá na casa dela. Só que o dinheiro que eu recebia lá, eu tinha que pagar as despesas da casa que eu tinha morado com meus pais e com a minha irmã, antes do meu pai morrer, né? A minha patroa, então, me propôs de eu ficar morando na casa dela. Eles tinham um quarto bem montado nos fundos da casa, e lá eu não teria nenhum tipo de despesa. Ela era uma pessoa muito boa, respeitava muito minha jornada de trabalho e minhas folgas. E olha que isso antigamente era raridade, hein, Dani? Porque se você trabalhasse e morasse na casa de uma família, você teria que ficar praticamente à disposição daquela família. Não chegava a ser uma escravidão, mas era bem próximo. Só que, graças a Deus, essa minha patroa era bastante humana. E ela nunca me explorou no trabalho. Muito pelo contrário. Ela adorava me presentear. Eu morei na casa dessa minha patroa por 2 anos. Nesse tempo que eu estava morando lá, eu comecei a namorar com o Júlio e já conheci ele há um tempo. Ele sempre dava em cima de mim na época que eu tomava conta do meu pai. Eu comprava a maioria dos remédios que eu precisava lá na farmácia que ele trabalhava, pois a gente tinha uma conta na farmácia e ele sempre me tratou muito bem. Com o tempo, ele começou a me convidar para sair e mesmo eu tendo essa vontade, eu sempre dizia que eu não podia, porque ela ficava 24 horas com o pai. E eu lembro que ele dizia que eu era uma pessoa de ouro, que eu era uma raridade nesse mundo, que ele nunca tinha visto uma filha tão dedicada quanto eu, e que eu ia ser uma excelente esposa. Mesmo ele sendo 10 anos mais velho do que eu sempre gostei de ouvir os elogios dele, né? E já naquela época eu não tinha ninguém que me elogiasse. Depois que meu pai morreu e eu comecei a trabalhar de babá, resolvi dar uma chance para ele e começamos a namorar. Logo me apaixonei copiosamente por ele. Então comecei nas minhas folgas e nos meus finais de semana a ir, né, sair com ele. Bom, com ele eu tive minha primeira relação sexual. Eu jamais tinha tido nenhum tipo de relação com ninguém. Para ser mais clara e transparente, eu nunca tinha beijado nenhum homem antes dele. E também nunca tinha sequer tocado o meu corpo. Eu não sabia o que era sentir um orgasmo. E só fui realmente saber isso depois de relações com ele. Dani, depois de um tempo, a gente estava juntos, eu acabei engravidando de Júlio. E até eu engravidar, eu ainda não tinha decidido me casar com ele. Por mais que ele insistisse da gente se casar, eu não tinha essa certeza do que era isso que eu queria. Eu gostava muito de trabalhar na casa dessa família e eu tinha um amor enorme pela filhinha da patroa. E também uma gratidão enorme pela patroa e a família que fizeram tudo por mim. Eles nunca me trataram como uma babá. Sempre me trataram como membro da família. Mas depois que eu engravidei, decidi me casar com o Júlio, mesmo não tendo certeza que era isso que eu queria para minha vida. Até porque, mesmo o Júlio sendo uma pessoa muito boa para mim, ele gostava de beber, e eu mesmo sendo bem imatura naquela época, eu já percebia que ele não tinha muito controle com a bebida. Ele só parava de beber quando ele estava embriagado. E como na minha casa, ela falou assim, como ela não estava acostumada com esses problemas aí de bebida, né? Eu ficava meio assustada com a forma que ele bebia, mas mesmo assim eu acabei aceitando. Quando eu avisei minha patroa que eu estava grávida, que eu ia casar, ela ficou muito feliz por mim, mas me pediu que eu pudesse ficar na casa dela pelo menos até o 7º mês de gravidez. Então marquei meu casamento exatamente nessa data. Depois de pouco menos de 2 meses de casada, meu filho nasceu. Tive complicações no parto e meu filho teve falta de oxigenação no cérebro. Então ele nasceu com paralisia cerebral. Meu Deus do céu! Que karma, amiga! Meu Deus! Dani, eu fiquei arrasada, mas eu jurei pra mim naquele momento que eu ia amar ele da melhor forma possível. Claro, né? Eu iria fazer de tudo para a vida dele melhorar. E durante toda a vida dele, eu ia me dedicar única e exclusivamente a ele. Eu digo que karma porque ela já tinha se dedicado única e exclusivamente ao pai, né? Agora ela teria que se dedicar ao filho novamente, né? Abdicar de muitas coisas, claro, para focar 100% no filho, né? Bom, Júlio já começou a meio que rejeitar a criança. Ele não assumia isso.
mas ele não dava amor, não dava carinho. Fora isso, Dani, Júlio começou a beber cada vez mais. Eu não sei se foi pela frustração de não saber lidar com um filho com deficiência, ou se foi por conta do vício dele em bebida, já que eu não conseguia enxergar tão bem o que tinha que enxergar. Ela não conseguiu enxergar o que ela teria que enxergar. Bom, durante o nosso namoro, eu mais uma vez tive o desafio de cuidar de um membro da família sozinho. Desde o início, meu filho apresentou problemas na fala, impossibilidade de caminhar. A impressão que eu tinha era que Júlio tinha vergonha do nosso filho. Júlio não saía com ele para nada, até mesmo para levar no hospital. Nas inúmeras vezes que eu fui com meu filho para o hospital, ele me deixava na porta e depois buscava. Isso me deixava arrasada. Tive brigas horríveis com ele por causa disso. Mas depois que eu comecei a perceber que meu filho ficava muito estressado quando a gente brigava, eu comecei a não discutir mais com Júlio por conta dessas coisas. E comecei a crer que a justiça divina um dia ia cobrar Júlio pelo descaso que ele tinha com o nosso filho. Não que eu desejasse mal para Júlio, mas eu sabia que a justiça divina podia tardar, mas nunca iria falhar. E que o dia que Júlio ia pagar para fingir... que um dia Júlio ia pagar por fingir que não tinha um filho, principalmente por rejeitar um filho com paralisia e uma deficiência como o nosso. Você pode estar se perguntando por que eu não larguei dele. A resposta é simples, né? Eu não teria nem para onde ir. Bem ou mal, Júlio bancava as despesas da casa, pagava o plano de saúde do nosso filho. Eu tinha acesso a remédios que meu filho tomava. Então eu conseguia muitas amostras grátis com o pessoal do laboratório que vendia remédios para a farmácia, que ele gerenciava, porque Júlio trabalhava na farmácia, né? E eu tinha na minha cabeça que era ruim com o Júlio e pior sem o Júlio. Ainda mais porque a casa do meu pai já tinha sido vendida. O que tinha sobrado para mim era uma mixaria, Dani. Eu permaneci nesse drama com meu filho até meu filho completar 26 anos. Um belo dia eu acordei de manhã, estranhei que ele não estava ababuzando algumas palavras, igual ele sempre fazia. Eu então cheguei perto dele, ele estava gelado. Eu me emociono muito quando eu falo disso. Ai, meu Deus. Eu então, Dani. Ai, tá até um negócio no coração. Ele estava geladinho. Eu ainda tentei acordá-lo cantando as músicas que ele gostava e ele não acordou. Ele não expressou nenhuma reação. Geralmente quando eu cantava ele sorria. Bom, eu liguei para o SAMU. O SAMU chegou e assim que ele chegou foi constatada a morte do meu anjinho. E ali acabou a missão que Deus tinha me dado, de cuidar do maior amor da minha vida. Mas o amor que eu sinto por ele continua muito vivo dentro de mim. Dani, um mês depois que meu filho faleceu, a minha irmã me chamou para morar com ela. E nesse estado que eu estou morando atualmente, ela já tinha me chamado outras vezes, enquanto meu filho era vivo. Mas eu não queria comprometer a vida dela também, e eu decidi continuar com o Júlio enquanto meu filho estava vivo, né? Eu tinha medo de Júlio não ajudar a gente da forma que eu precisava. E deixar falta. Eu até entendo ela, neste caso eu até entendo ela, gente, porque ela tinha um filho que dependia 100% dela. Então, assim, essa mulher ela não tinha como deixar o filho dela para ela trabalhar, ela não tinha como, vou lá, vou trabalhar, vou ser independente, vou fazer, vou acontecer. E eu acho que assim, mas ela poderia entrar na justiça? Poderia, mas a gente sabe que a justiça do nosso país é demorada, né? Nem sempre ela é justa. Então, ela ficou com esse homem pelo filho dela, pelo bem-estar do filho dela, né? Bom, Dani, meu filho já estava adaptado à nossa casa e eu não sabia como seria a reação dele morando na casa da minha irmã. Por isso que ela não foi. Bom, mas depois que ele morreu, ela me chamou novamente e eu não pensei duas vezes. Pediu o divórcio a Júlia, ele aceitou numa boa. Até porque não tinha mais nada entre nós, né? Já tinha 15 anos que a gente nem tinha relação. A gente dormia em quartos separados há 2 décadas. Gente, vocês repararam o que aconteceu com ela, a mesma coisa que aconteceu com o pai e a mãe dela?
Que loucura isso, né? Se a gente for pensar nessas coisas assim da vida, né? Que acontece nas famílias. Bom, a nossa relação ela só existia porque eu não queria deixar meu filho desamparado. E também eu não queria ficar dependendo da minha irmã para criar meu filho. Seria muito cômodo para Júlio recomeçar a vida dele, já que ele estava ali livre, né? Bom, depois que eu resolvi de forma amigável todas as questões relacionadas ao meu divórcio, eu me mudei para morar com a minha irmã e a companheira dela e decidi começar a minha vida. A minha irmã, graças a Deus, venceu na vida. Ela se tornou administradora de empresas e hoje ela tem uma vida muito bem estabilizada. A companheira dela é pedagoga e foi diretora de escola por muitos anos. Foi ela quem me incentivou a voltar a estudar. E assim que eu fui morar com a minha irmã, elas abriram um ateliê de costura para mim embaixo da casa delas. Eu sempre gostei de costura e com a costura que acho que me deu forças para suportar tudo que eu passei com meu pai e com meu filho. Depois que elas abriram o ateliê para mim, eu fui incentivada pela minha cunhada, comecei a fazer cursos. Então eu também concluí meu supletivo e também curso de informática. Então, aos 53 anos, eu entrei na faculdade de serviço social. E esse ano eu estou me formando com muitos planos para o meu futuro. Eu estou realizando um sonho que ficou paralisado por 35 anos, que era me formar. Estou até arrepiada, gente. Eu sou muito grata a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade. Eu nunca mais me envolvi com nenhum homem. E acho que nunca mais vou me envolver, pois eu não tenho vontade nenhuma de casar novamente. A minha experiência de viver junto com outro homem foi ruim. E hoje eu já estou vivendo uma vida que eu nunca tinha vivido antes. Então não vale a pena arriscar me relacionar. Em relação a Júlio, em 2022 ele morreu. Sim, gente, ele morreu afogado numa lagoa. Ele estava bebendo e pescando com os amigos, ele entrou na água e a correnteza levou. E até hoje o corpo dele não foi encontrado. Estou chocada com esse final. Já minha mãe continua casada com um homem com quem ela foi morar 2 meses depois da morte do meu pai. Durante muitos anos ela foi agredida por ele. Depois ele teve um AVC e não teve mais forças para bater nela. O que ela não fez pelo meu pai enquanto ela tinha saúde, ela agora faz por esse homem que maltratou ela por tantos anos. E por esse motivo eu guardo uma mágoa muito grande. Gente, olha, meu Deus do céu, olha como a vida é. A mulher não cuidou do marido, que foi um bom marido para ela, pelo que a Alice fala. Aí, o que faz a vida? Faz o marido ter um AVC, o segundo marido. Aí ela tá lá cuidando do homem, né? Um homem que batia nela. Bom, eu guardo uma grande mágoa dela, Dani, mas às vezes ainda visito ela, mesmo contra a minha vontade. Faço isso pela minha irmã, que me pede para perdoar os erros da minha mãe. Dani, eu tenho um sonho, que é de trabalhar na profissão que eu estou me formando, assistente social. Sei que eu tenho uma idade avançada para começar um novo desafio, mas eu passei tantos anos da minha vida sem poder lutar pelos meus sonhos e por isso mesmo eu não vou desistir. Essa é a minha história. Obrigada a você e Beto por ler. Beijo enorme para vocês. E vou mandar agora para você as fotos da minha formatura, que vai ser daqui a algumas semanas, mas elas já tiraram a foto. Gente, não teria um vídeo melhor pra gente começar essa semana. Que história linda de superação, Alice. Que fantástico, assim, a sua vida, a superação, a sua dedicação ao seu pai, ao seu filho. Olha, eu tenho certeza que você vai colher somente frutos bons, né, de tudo isso agora. Claro que a gente fica triste pelo seu filho, fica triste pelo seu pai, mas eu acho incrível como a vida é. Eu acho que você tinha realmente essa missão, amiga. Dizem que Deus nunca dá um fardo maior do que a gente pode carregar, né? E a gente às vezes nem tem noção da nossa força até a gente realmente ter que ser forte, né? Então você teve que ser forte nesses momentos, você foi. E eu tenho certeza, assim, que você deu todo o amor possível ali pro seu pai, pro seu filho. E olha, você me deixou tão feliz com esse final, quando você fala que você voltou a estudar. Porque vocês sabem, gente, por mais que hoje o mundo esteja, sei lá, louco, né?
ninguém dá mais valor ao estudo, todo mundo acha que ganhar dinheiro aí vendendo joguinho de tigrinho, vendendo isso, vendendo aquilo, passando a perna nos outros é muito mais fácil. Mas eu não vejo assim. Eu vejo ainda que a gente tem que estudar. Quanto mais a gente estuda, e eu não estou falando só de uma faculdade, já falei isso aqui várias vezes, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se dedica, né, melhor a gente fica e mais longe a gente chega. Eu tenho certeza, Alice, que você vai conseguir um emprego na sua área. Tem vários concursos aí também para assistente social. Você vai conseguir um emprego na sua área. Você vai ajudar muita gente, porque você sentiu na pele. Eu acho que uma assistente social, a minha cunhada, ela é assistente social, sabe? Eu vejo o poder que vocês têm de estar ali, se colocar no lugar do próximo, querer ajudar o próximo, fazer a vida do próximo, pelo menos mais fácil. Né? Infelizmente, a gente não tem todo o poder na mão para resolver tudo que a gente gostaria de resolver. Mas eu acho que se cada um de nós, a gente faz um pouquinho pelo próximo, né? Todo mundo junto, a gente faz muito, né? Então, é igual, né? Eu estou fazendo o Natal para essas crianças. Eu tenho certeza que outras pessoas fazem também. Tem gente que ajuda, né, em ceias, tem gente que ajuda dando comida a moradores de rua. Então, assim, eu sempre acho que tem um anjo na vida das pessoas. Vocês tiveram a dona Carmen, né, a patroa da sua mãe, como essa mulher ajudou vocês. Depois você teve a sua patroa que te colocou dentro da casa dela, te tratou como uma família. Então, eu digo isso, sabe, gente? Eu acho que quando a gente é boa, quando a gente tem um coração bom, quando a gente tem coisas boas dentro da gente, com certeza, coisas boas chegam para nossas vidas. Então, assim, eu sempre fui muito grata a todas as ajudas que eu tive. Eu tive momentos bem difíceis na minha vida, bem difíceis. Mas não faltou gente para me ajudar, principalmente quando eu saí do Brasil. Principalmente em Londres, né? Porque nos Estados Unidos eu já tinha o Marcos, então foi muito mais fácil para mim, se é que a gente pode falar assim. Mas eu lembro quando eu cheguei em Londres, gente, eu já falei que um dia eu tenho que contar a minha história. Mas vocês não têm noção os anjos que eu tive na minha vida. Sabe, eu conheci pessoas que realmente me viram ali como filha. Eu tive um chefe meu, Farid, um árabe, que eu devo muito a ele. Ele me ajudou muito, gente, muito. Eu tive também uma outra pessoa, um amigo muito querido, o Michael. Nossa Senhora, o que aquele homem fez por mim, e quando eu digo por mim, acabou fazendo pelos meus filhos também, né? Porque quando estavam me ajudando, consequentemente eu consegui ajudar a minha família. Então, assim, um dia eu conto aqui para vocês. Mas é isso. Alice, obrigada por ter dividido sua história com a gente. Um beijo para vocês, amores. Quero que vocês tenham uma semana abençoada. E até o próximo vídeo. Tchau!